Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual hora for que você estiver vendo. Desejo um excelente dia para você, que você possa estar, né, debaixo aí da graça de Deus, da proteção de Deus. Hoje, quarta-feira, e esse vídeo está vindo ao ar mais tarde, não consegui postar cedinho hoje, mas estou aqui para falarmos de promessas, né? Estamos falando sobre promessas de perdão dos pecados, né? Vamos fazer antes. Antes eu quero. A minha filha caçula, Giovana, o nome dela, ela comprou uns brinquinhos que criança e adolescente estão nessa onda desses brinquinhos que tem formatos, né? Copinho, pipoca, essas coisinhas. E ela comprou no meio esse dado, que é um rosinha bem clarinho. E aí ela me deu. Eu já usei 2 vezes aqui fazendo aqui os vídeos, mas ela falou assim: mamãe, você contou que eu que te dei os brinquinhos de presente? Ela me deu e ela falou: mamãe, você vai usar? Eu falei: vou usar. Aí ela fica toda feliz quando me vê usando. E aí eu falei: pode deixar que eu vou contar pro pessoal que você me deu um brinquinho de presente. Então, aqui quero fazer o agradecimento a ela por ter me presenteado com os meus brinquinhos de dadinhos, que fiquei muito feliz. Gente, vamos orar e entregar nosso dia nas mãos de Deus e essa mensagem principalmente? Vamos lá. Paizinho querido, graças te dou porque tu és bom e sempre nos ouve. Senhor, quero te agradecer por mais esse dia, te agradecer por cada pessoa que está aqui presente acompanhando essa mensagem, que tem alcançado aos corações. Eu tenho recebido testemunhos já desses momentos que a gente passa aqui, de como a palavra que está sendo falada aqui tem alcançado os corações e tem surtido efeito. Então, Senhor, quero te agradecer, porque é para a honra e glória do teu nome, Pai, porque sem ti nada somos, sem ti não podemos fazer nada, mas é o Senhor que opera através das nossas vidas quando nos colocamos na posição de instrumentos. Então, Pai, quero te pedir que continue me usando como esse instrumento de bênção na vida de todos que passarem aqui pelo canal. Que o Senhor possa falar profundamente a cada coração, para que essa palavra seja uma semente que irá produzir muitos frutos na vida de cada um deles. Entrego em tuas mãos esse momento, que o teu Espírito Santo possa dirigir meus pensamentos, a minha fala neste momento, para que possamos ser cheios de ti, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, gente, hoje eu vou ler Hebreus 9, versículo 14, que diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Bom, esse versículo é o versículo que está grifado como promessa, mas para que a gente entenda ele, eu vou retomar um versículo anterior para a gente depois estar falando sobre ele. Diz assim, ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre o que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Que maravilhoso, né? Aqui está falando do sangue de Cristo, né? O poder do sangue de Jesus, né? O poder de purificação, que é o tema dessa mensagem. E aí eu coloquei aqui nas minhas anotações para eu me guiar naquilo que Deus foi me trazendo de revelação desse versículo, que aqui nesse versículo anterior, né, fala do sangue de um animal. Se ele teve alguma eficácia na remoção das poluições cerimoniais, quanto mais o sangue de Jesus, né? E notem que ao analisarmos que os animais antes oferecidos não tinham espírito ou vontade de consentir no ato de sacrifício, né? Eles foram oferecidos de acordo com a lei, né? E tinham, só que a eficácia dessa atitude ali do sacrifício do animal, que aí na lei dizia que não podia ser manco, ele tinha que ser sem defeitos, sem manchas nenhuma, aquele animalzinho que você olhava para ele e via ele perfeitinho. Tinha que ser um animal assim. E aí ele era oferecido em sacrifício. Mas o coitado era ali, né, levado sem consentir, né? Ele não são
não são como nós que temos poder de raciocinar, de entender as coisas. Então, ele era levado ali sem vontade ou consentimento. Era sacrificado. E como tinha sido estabelecido que seria assim, quando alguém pecava, eram feitos sacrifícios para que houvesse perdão, então era feito dessa forma. Só que a eficácia era temporária, porque logo tinham que fazer novos sacrifícios e matar mais animais. Então, era, como eu falei, uma eficácia temporária, porque sempre tinham que repetir esse mesmo ato, né? Não era algo que fazia uma vez só e pronto. Por isso que depois, né, de tantos anos já vindo nesses rituais, Deus olha do céu, né, e decide enviar seu filho, que consentiu. Notem bem, o desejo de enviar alguém que pudesse, de uma vez por toda, fazer um sacrifício que seria totalmente eficaz, partiu de Deus por nos amar e querer nos resgatar. Mas a concordância, o consentimento, partiu de Jesus. Ele, na consciência dele, e aí é que vem dizendo, ó, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus. Ou seja, ele topou vir se sacrificar por nós. E foi oferecido ao próprio Deus, para nos livrar da ira do próprio Deus, porque todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Então, a consciência, que aqui eu venho falando, ó, se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte. E aí, quando a gente fala de atos que levam à morte, a gente lembra daquele versículo que está lá em Romanos 6,23, que fala assim, ó, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo nosso Senhor. Então, antes desse sacrifício, a gente vivia nos nossos delitos e pecados, estávamos condenados à morte. E essa morte era a morte eterna. Eu já falei em alguns vídeos para trás dos tipos de mortes, e aqui está falando da morte eterna, que nos separava totalmente de Deus. E quando Jesus se ofereceu e veio, ele mudou essa realidade. Ele mudou essa realidade, porque aí ele nos purificou dessa consciência de atitudes que nos levavam à morte, para que aí sim a gente possa viver e servir ao Deus vivo, né? E aí eu até coloquei aqui, ó, a consciência só pode ser limpa pelo sangue de Cristo, e essa purificação é essencial, pois a culpa e a condenação do pecado pode nos aprisionar e com isso nos impedir de experimentar a plenitude de vida em Cristo. E aí nós temos um exemplo disso, de que a consciência só pode ser limpa com o sangue de Jesus, né? Paulo foi um exemplo claro disso, e até eu marquei aqui para ler, lá em Atos 23, versículo 1, eu marquei mais de um lugar, diz assim, ó, meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda boa consciência até o dia de hoje, né? Indo um pouco mais para frente, lá em 1 Timóteo 1,14, Paulo fala assim, quer ver? Deixa eu só abrir aqui, eu já deixei marcado para facilitar dessa vez. Ele vem falando bem assim, ó, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância na minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Ele reconhecendo, né? Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecados, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Olha que maravilhoso aqui, Paulo testemunhando dessa purificação de consciência, né, dessa transformação de vida que só Jesus pode nos dar. E foi através do seu sacrifício na cruz que a gente pôde ser alcançado. E ainda em Atos 24:16 ele fala assim, ó, por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Ou seja, uma vez que nós nos encontramos com Cristo,
e temos essa consciência limpa, a gente passa a viver de forma diferente. A gente passa a viver com o intuito de conservar a consciência limpa diante de Deus e os homens. E se porventura em algum momento a gente é atacado na nossa consciência e a gente de repente peca porque estamos sendo humanos, e sim, nós somos pecadores, já nascemos com o pecado original, então a gente rapidamente se arrepender e pedir a misericórdia do Senhor e seguir em frente, não cometendo mais aquele mesmo erro. E assim a gente vai moldando, nosso coração vai sendo moldado pelo Espírito Santo de forma a agradar a Deus. E eu coloquei aqui também que Jesus, com seu Espírito divino e eterno, porque aqui, ó, essa fala aqui, ó, quanto mais o sangue de Cristo pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada. Então ele, com o Espírito eterno, esse Espírito da divindade dele, né? Ele tomou essa decisão de vir morrer por nós, né? Então, através do sacrifício dele, nossa culpa é removida e somos capacitados a viver uma vida de serviço e de adoração a Deus, né? Então, Jesus, ele concordou com a vontade do Pai de redenção através dele. E aí foi através desse amor tão ardente, fluindo do seu Espírito eterno, ou seja, da sua divindade, que ele se ofereceu por cada um de nós. E aí eu coloquei aqui alguns itens que a gente precisa entender e prestar atenção nessa mensagem. Como alcançar essa purificação? Que aqui fala que o sangue de Jesus, né, nos purifica, né, purifica a nossa consciência de atos que levam à morte. Primeiro ponto, a confissão dos pecados. Uma vez que a gente peca, a gente sabe que pecou, porque Paulo estava falando lá, né, que ele antes, ele era perseguidor, insolente, blasfemo, mas alcançou misericórdia porque eu fiz por ignorância. Ou seja, ele perseguia os cristãos por ignorância, porque eles achavam que eles estavam indo contra Deus, porque Paulo era religioso antes de ter um encontro com Cristo. Depois ele passou a ser cristão. Então, na ignorância e na incredulidade, ou seja, aquela mensagem que eu falei um dia desse, no tempo da ignorância, Deus não leva em conta. Então, muitas vezes, você vê pessoas fazendo tantas coisas erradas, mas eles estão no tempo da ignorância. É por isso que é importante falar do amor de Jesus, porque somente quando há um verdadeiro encontro que há transformação de vida, há novidade de vida. E aí a pessoa depois vai, como Paulo, falar, caramba, eu agi muito errado, mas eu estava na minha ignorância. Eu estava agindo errado, pensando que estava agindo certo, mas Cristo me encontrou e hoje eu posso refletir essa graça, essa glória. E aí ele vem falando, por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus dos homens. E é dessa forma. Então, pela fé, nós recebemos perdão por todos os nossos pecados quando a gente confessa a Deus que pecamos. E aí, depois vem para uma segunda etapa. A partir do momento que a gente tem um verdadeiro encontro, como Paulo teve, aí começa uma limpeza interior, a santificação, né? Só que entenda uma coisa, que esse processo de limpeza interior é um processo contínuo, que vai perdurar por toda a nossa vida. Porque a gente vai aqui nessa caminhada e a gente vai aprendendo, vai se limpando, vai aprendendo, vai se limpando. Quando a gente chegar na estatura perfeita, é a hora que Deus nos chama para ir para lá, porque já não nos cabe mais aqui, né? Aí a gente já chega no momento que a gente cumpriu a nossa missão e podemos voltar para os braços do Pai. Então, esse processo de limpeza interior, como eu falei, é um processo contínuo, pela qual nós, pela fé, somos limpos de todo o pecado interior e inconsciente quando o reconhecemos, que foi o que aconteceu com Paulo. Ele estava com os pecados inconscientes. Ele cometia aquelas perseguições, mortes, ele achando que estava certo, ou seja, ele estava pecando, estava mais inconsciente. Aí, a partir daquele momento, ele reconheceu. E ao reconhecer, ele se arrependeu. E ao se arrepender, ele alcançou o perdão dos pecados. E entrou nesse processo. Para depois, lá no final, ele falar, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Né? E aí foi já no fim da vida dele, quando Deus já estava o chamando para os braços do Pai. Que maravilhoso, né? E eu quero ainda ler 1 João, primeiro foi uma anotação que eu fiz aqui,
Deixa eu até, eu acho que esse eu não marquei. Deixa eu só conferir aqui, gente. Esse acho que eu esqueci de marcar. Só um minutinho. Tá, achei. 1 João 1, versículo 9, que diz assim. Não é esse. Só um minutinho, não. É 1, 7 e 8. Não é o 9. É versículo 1. Não, capítulo 1, versículo 7 e 8 diz assim, ó. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Foi o versículo que eu anotei quando eu estava estudando sobre o processo de purificação, né? Que é um processo contínuo e vai de pouco a pouco durante toda a nossa vida. Então aqui, ó, vem falando, no qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Aí começa a brilhar a verdadeira luz. Agora esse versículo 9 eu vou ler, porque ele também nos ajuda a refletir. Tá assim, ó, quem afirma está na luz, mas odeia o seu irmão, continua em trevas. Então isso daqui, quando eu falei ali, ó, da confissão do pecado, para que a gente possa ser purificado, entra muita coisa, porque às vezes a gente se arrepende do que fez, de algo que fez, mas a gente está em contenda com algum irmão. A gente está cheio de coisinhas que precisam ser purificadas. Mas a partir do momento que você faz aquela confissão do pecado em si, Deus começa a te limpar. E nesse processo de limpeza, ele começa a trazer a revelação, assim como trouxe aqui a Paulo, ó, se eu falo que estou na luz, mas odeio meu irmão, eu estou ainda nas trevas. Então precisa ainda de ser limpo de muita coisa. E aí Deus vai trazendo à luz essas questões que a gente vem vivendo, vivenciando, mas no rumo certo, no caminho certo, para alcançar a purificação, a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Não é mesmo? Então no dia de hoje eu te convido a clamar a Jesus, para que esse sangue venha te purificar, para que esse sangue venha te trazer essa limpeza interior que necessita. E às vezes você pode falar assim, Jocely, mas eu já fiz tanta coisa errada, já cometi tanta coisa que eu acho que eu nem mereço perdão. Às vezes tem gente que pensa assim, mas não é por merecimento. Se a gente for olhar, ninguém poderia ser salvo, não é por nosso merecimento, mas é pelo sangue de Jesus que se sacrificou por nós. É Ele que nos deu esse direito, nós não tínhamos direito. Mas Ele, pelo seu sacrifício, nos deu esse direito. Não viu Jesus lá na cruz? O assassino do lado dele se arrependeu de coração. Ele foi iluminado pela luz de Jesus ali naquele momento, da mesma forma que Paulo foi, quando ele teve um encontro com Jesus, e ele teve ali os olhos abertos para tudo que ele estava fazendo de errado. E ele se tornou um novo homem. E que foi um que mais levou a palavra, o evangelho. Não é mesmo? Assim também, aquele bandido ali na cruz, ele não teve tempo de se converter e produzir frutos, assim como Paulo, mas ele herdou a salvação. Assim, todos nós podemos acessar essa promessa, é uma promessa. Então, a partir do momento que a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador, que a gente confessa os pecados, pela fé somos perdoados. Se você está sem fé, peça a Deus para ativar essa fé, para que você consiga entender o que é o perdão, o porquê que você está sendo perdoado. Não é por merecimento, mas é pela misericórdia de Deus, que deu o seu único filho para morrer por nós numa cruz. E aí, você vai passar pelo processo de santificação. Paulo foi um dos piores assassinos, perseguidor, blasfemo, igual ele falou, e foi alcançado. E olha a vida que ele viveu depois, né? Uma vida de procurando ali se santificar, né? E depois lá no fim ele fala daquela forma, que ele acabou a carreira, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, ele a partir do momento que ele teve um encontro com Deus, ele não guardou aquilo só para ele. Ele começou a transbordar na vida de todos. E fez tudo o que ele podia para levar essa mensagem o mais longe possível. Passou por prisões, por açoites, foi picado por cobra venenosa. Ele passou por diversas situações, mas nada o parou, porque ele tinha tido um verdadeiro encontro com Jesus. E é esse encontro que eu desejo para cada um de vocês no dia de hoje.
Busque por esse encontro, porque esse encontro é maravilhoso. Só ele pode nos trazer essa alegria no coração, essa certeza de que sim, nós podemos ser perdoados. Sim, nós temos um advogado junto ao Pai por nós, que é Jesus, que pode nos perdoar e interceder ao Pai por nós, para que Ele venha nos abençoar. Então é isso que eu desejo para cada um, que todos façam um dia maravilhoso, que vocês possam transmitir essa mensagem para outras pessoas, para que elas possam serem alcançadas. Não deixe aí de deixar um like, um comentário, para que eu possa entender, né, que você está gostando, e não só isso, para que o YouTube mostre para mais pessoas, porque quando você coloca lá o joinha e deixa um comentário e compartilha, aí ele fala assim, essa mensagem aqui é boa, as pessoas gostam, então eu vou mostrar para mais gente. E assim a gente vai espalhando essa sementinha do bem, essa sementinha da palavra de Deus, que sempre vai produzir frutos, que é abundante, é transbordante, não é mesmo? Um grande beijo para todos, vejo vocês na sexta-feira trazendo aí, Deus já me deu a mensagem de sexta, é uma mensagem maravilhosa que nos ensina sobre honrar as pessoas, não é mesmo? Então já dei como que se diz, uma palhinha aí, já tem o termo que se usa, nossa, me fugiu completamente, quando alguém já sabe sobre determinado assunto, spoiler, lembrei. Já deu um spoiler, então, do que vai ter na sexta-feira, vai ser muito bom, então não perca, tá bom? E te espero aqui comigo na sexta-feira, até lá.